Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 16 de julho de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 4 do nosso trimestre, cujo tema será Vendo a Face do Ourives. O texto base para o nosso estudo, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que vai dizer especificamente o seguinte: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Nesse trimestre, estamos estudando um pouco sobre a transformação que o Senhor Deus quer operar dentro de nós. Quando olhamos para o propósito final, que é exatamente termos a imagem de Deus em nós precisamos tentar entender qual foi a motivação da parte do Senhor para buscar esse propósito, esse ideal. Não é uma coisa nova que Deus está tentando criar. Não é um propósito completamente inovador. Para entendermos exatamente isso, precisamos voltar para as origens. E quando falo de origens, eu estou falando realmente daquilo que foi a criação que o Senhor Deus operou lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O capítulo 1, versículo 26, vai mencionar que quando Deus resolveu criar o ser humano, a Trindade Divina estava ali envolvida dentro do processo. É tanto que o texto vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem foi criado, o homem no sentido da humanidade, foi criado à imagem de Deus. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, desse Deus triuno. O fato é que, com a entrada do pecado no nosso planeta, essa imagem ficou deslustrada, ficou apagada, ficou obliterada, como diz Ellen White no livro Educação. E o propósito da redenção, ou o propósito da salvação que Deus quer operar em cada um de nós, é fazer com que a imagem de Deus volte a ser uma realidade em nós. O que acaba acontecendo é que a rebelião que se instalou no nosso planeta tem feito com que, de alguma maneira, sejamos arrastados por uma enxurrada de pressão social hoje em dia, para nos moldarmos de acordo com aquilo que essa sociedade se tornou. E se você parar para poder pensar somente naquilo, em alguns aspectos sobre aquilo que essa sociedade tem tentado fazer em relação a nós, tentando massificar o jeito de pensar, o jeito de se comportar, e tentando dar uma roupagem diferente para algumas coisas que a Bíblia vai dizer para a gente que são abominação aos olhos do Senhor. Quando você pensa sobre a maneira como a nossa sociedade se comporta, por exemplo, com a sexualidade, tudo hoje parece que se tornou permitido desde que seja bom para você, desde que você goste, desde que você esteja bem com isso. Quando você pensa sobre alguns aspectos relacionados, por exemplo, aquilo que se come, aquilo que se bebe, tá tudo certo, desde que você esteja de acordo com isso, que você goste disso, que te faça feliz. O ser humano se tornou o centro de absolutamente tudo. E a palavra de Deus, que tem norteado a vida do ser humano, ou que deveria nortear a vida do ser humano, tem sido colocada completamente de lado. Em determinados aspectos e assuntos, se posicionar hoje por aquilo que a Bíblia diz, pode ser considerado até mesmo um crime. É exatamente por isso que a Bíblia vai mostrando pra gente que essa sociedade, ela tomou um formato, e ela está formatada de acordo com os princípios da rebelião. A rebelião, quando se instalou aqui no planeta, ela se instalou tendo como base aquilo que foi o princípio norteador do coração do próprio Lúcifer no céu, quando a rebelião começou. Ele queria uma liberdade sem qualquer tipo de responsabilidade com as consequências das escolhas feitas. Liberdade sem responsabilidade. Faça o que você quiser sem se preocupar com as consequências. A teoria é lindo, maravilhoso. Mas o fato é que para que todos sejam livres, alguns princípios têm que ser estabelecidos, têm que ser norteados, têm que ser colocados por Deus, ou têm que ser seguidos pelo ser humano, para que no relacionamento com o próprio próximo nós tenhamos a possibilidade de poder ser livres e respeitar a liberdade do outro também. Então, quando você olha para esses aspectos, você percebe a imagem de Deus no ser humano tem sido desfigurada, momento após momento, dia após dia. O que é que Deus busca através do Evangelho de Cristo Jesus?
voltar a fazer com que sejamos parecidos com Cristo Jesus, que tenhamos um caráter semelhante ao dele. Como esse processo vai acontecer? No nosso guia de estudos, na parte do auxiliar do professor, aparecem alguns temas que serão tratados essa semana sobre essa questão, como o crisol, como o sofrimento, ele nos ajuda a passarmos por esse processo de purificação para nos tornarmos a imagem de Deus. De novo a imagem de Deus. A imagem de Deus se perdeu no ser humano desde que o pecado aqui entrou. Como podemos nos tornar de novo a imagem de Deus? Alguns aspectos, 4 temas principais que vão ser abordados na lição dessa semana. O primeiro deles, o papel essencial do sofrimento no processo da formação e purificação do caráter. O caráter é o que nos torna parecidos com Deus. Como esse caráter pode ser purificado para voltarmos a ser a imagem de Deus? Um segundo assunto, a formação do caráter como restauração da imagem de Deus nos seres humanos, conforme criados pelo Criador no início, bem como a formação do caráter de acordo com a imagem de Cristo. Cristo Jesus veio até aqui para nos mostrar como o céu, como a Trindade Divina espera que sejamos. O texto que serve como base para o nosso estudo essa semana falou exatamente isso. É a ideia de contemplar a Cristo Jesus e ser transformados de glória em glória até a mesma imagem de Cristo Jesus, como operada pelo Espírito do Senhor. Um terceiro tema ainda, a formação do caráter envolve o tema do grande conflito. E nesse conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, nós experimentamos o crisol de maturidade por causa desse grande conflito. E um último tema, a purificação e a maturidade nunca são alcançadas por indivíduos isolados. Em vez disso, são alcançadas por indivíduos em comunidade. Qual o papel da comunidade nesse processo de purificação? Temas que analisaremos no nosso estudo dessa semana. Vai valer a pena estar junto conosco. Olha comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nós descobrimos que Teu grande propósito para nós é nos transformar em imagem de Cristo Jesus. Ajuda-nos a viver essa realidade, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?